Meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Eu tenho grande alegria em estar de volta para apresentar o nosso momento de fé. Eu queria só antes lembrar a todos que a nossa igreja realiza cultos às quartas-feiras e aos domingos. E também, se você ainda não se inscreveu, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, dê o like e também compartilhe com seus amigos. Eu agradeço muito a sua cooperação conosco, com o nosso ministério. Muito bem. Meus amigos, mas eu gostaria de, nesta semana, comentar com os amigos algo muito interessante que eu observei aqui na Palavra de Deus. É que o Senhor Jesus, ele foi o primeiro pregador do Evangelho. Ele começou dizendo assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou então ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Palavras do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que ele começou a pregar e ele também começou a encorajar os discípulos na pregação, e agora eu tomo para mim, porque eu sou pregador do Evangelho, e o Senhor, ele encoraja a mim também para pregar o Evangelho, e posso dizer para você também, meu irmão, meu amigo, você que também prega o Evangelho, o Senhor fala para nós. Então, o Senhor, ele nos apresenta várias coisas que acontecem quando o Evangelho é pregado. Várias coisas. E eu vou aqui, no decurso da nossa programação, do Momento de Fé, eu vou apresentar várias destas coisas. A primeira delas, que eu quero apresentar, diz respeito à reação das pessoas. Você entende o que eu quero dizer? Quando a gente fala do Evangelho para alguém, a pessoa tem um tipo de reação. Então Jesus já previu isso. E aí ele conta para nós, para ilustrar essas reações, ele conta a parábola do semeador, que você já conhece, né? Mateus capítulo 13, diz aqui, a partir do versículo 3, Mateus 13, 3, eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não tinha profundidade na terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Muito bem. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, finalmente, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus aqui nessa parábola, ele está nos mostrando as reações das pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus. Aqui, por exemplo, nessa história aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, se você ler lá na frente, você vai encontrar a explicação dessa parábola, dessa história que Jesus está contando aqui. Então, por exemplo, ele ilustra as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não atendem, né? Não atendem. É como se fala na gíria popular. Entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa não dá atenção. Então, essa pessoa é comparada com a semente que cai na beira do caminho e então os pássaros vêm e comem a semente. Pronto. Ela não produz nada. Jesus fala de um outro tipo de pessoa, né? Essa semente aqui que cai no solo rochoso, no meio das rochas. Então não há terra, não há muita profundidade. Quando vem o sol, então essa plantinha que nasceu ali entre as pedras, ela queima e morre, desaparece. Isso aí significa aquela pessoa que ouve a palavra, aceita com alegria, não é? E então está ali naquela animação toda, só que a pessoa não tem raiz, não tem profundidade no Evangelho. Aí quando começam a surgir os primeiros problemas, então essa pessoa se afasta, se entristece, se escandaliza e para de seguir o Evangelho.
Então, tem esse tipo, né? Agora, esse outro caso aqui, da semente que cai entre os espinhos, isso fala da pessoa que ouve a palavra, porque aqui diz que os espinhos crescem junto com a planta e terminam que os espinhos sufocam essa planta. Então, fala da pessoa que justamente aceita o evangelho, ouve a palavra, tudo bem, só que os cuidados da vida, né, as circunstâncias da vida e também o apego às riquezas, às coisas deste mundo, isso tudo cresce junto. E aí termina sufocando a pessoa. Então, a pessoa não permanece. Há esse tipo de pessoa também. E, finalmente, a semente que cai na boa terra é aquela pessoa que ouve, aceita e frutifica maravilhosamente bem. Diz aqui a 100, a 60 e a 30, porque há pessoas que frutificam mais, outras menos, mas todas frutificam, umas mais, outras menos. Então é assim, meus queridos amigos. Então, com isso aqui, o Senhor Jesus quer mostrar para nós não só que existem as diferentes reações das pessoas, como também que nós devemos saber disso e ter paciência. Nós não nos exasperarmos se, por exemplo, a nossa pregação não é aceita. Quantas vezes eu já tenho pregado a mensagem do Evangelho e a gente sente uma pessoa sentada ali no banco da igreja resistindo espiritualmente, né? No coração. A gente percebe que a pessoa não está recebendo a palavra. Outras vezes a gente vê esses casos todos que são falados aqui. Pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm base. E aí, então, quando surgem os primeiros problemas, a pessoa, então, rejeita a palavra, a pessoa se afasta do Evangelho. Ou esse caso dos espinhos, que são os cuidados da vida que crescem junto com a pessoa. Então, a gente vê de tudo, não é? Então, o Senhor Jesus, com isso, Ele quer nos mostrar que nós devemos ter paciência, devemos perseverar na pregação do Evangelho, devemos entender que é assim mesmo. Então, meus amigos, meus irmãos, é isto aí. Que Deus nos ajude. Você que está pregando o Evangelho também, como eu estou pregando aqui. Então, dê atenção a essa parábola de Jesus e saiba que todas as dificuldades pelas quais você passar na pregação do Evangelho, tudo está previsto. Inclusive o que nós estamos focando aqui, as reações das pessoas. Então, que Deus nos ajude. Eu quero convidar você para que nós façamos oração. Vamos orar pela pregação do Evangelho, que o Senhor levante cada vez mais trabalhadores, como diz a Bíblia, que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara, que haja mais e mais e mais pregadores do Evangelho. E também vamos orar para que as pessoas recebam bem a palavra. Vamos então orar? Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, aqui estamos nós para obedecer a tua palavra. Tu chamas trabalhadores para a tua seara, tu chamas pregadores para a tua seara. E aqui estou eu, aqui estão os meus amigos, muitos dos quais se ocupam em anunciar a mensagem do Evangelho. Então, Pai, dá-nos a tua graça, concede-nos o teu amor, concede-nos paciência, concede-nos sabedoria para que nós possamos nos comportar diante das reações das pessoas. Que nós saibamos que a pregação do Evangelho é trabalhosa, é difícil, exige muita fibra de todos nós. Então, Pai Celestial, eis-nos aqui. Glória ao teu nome por tudo que tu tens feito até aqui e por tudo que tu ainda vais fazer. Eu oro com fé, meu Deus. Te agradeço por tudo, te louvo por tudo. Em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Meus amigos, meus irmãos, nós vamos agora terminar o nosso momento de fé deste dia e amanhã eu vou dar prosseguimento a estas considerações a respeito do que acontece quando o Evangelho é pregado. Quais são as reações das pessoas, enfim, o que é que acontece? Então vamos estar juntos nessa meditação da Palavra de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, até a próxima vez e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.